As instalações das bombas flutuantes do açude Epitácio Pessoa em Boqueirão foram atingidas por um incêndio. A preocupação é que o açude é o principal reservatório que abastece Campina Grande e mais 20 cidades do Agreste e do Cariri do estado. Zenaide Ferreira, ao vivo, vai explicar pra gente o que é que aconteceu e quais as providências estão sendo tomadas para resolver essa situação. E claro, Zenaide, com urgência, né? O quanto antes. Boa tarde. Muito boa tarde para você, Danilo. Boa tarde para todos. Já foram tomadas, inclusive, viu, Danilo, de imediato, porque Campina e região que tem o abastecimento fornecido pelo açude Epitácio Pessoa não poderia ficar sem água. Já imaginou? Estava conversando aqui com o Lucílio, que é o gerente geral aqui regional, né, da Cagepa. Ele disse que se não tivesse agido antes e se não tivesse outro sistema para colocar de imediato, Campina teria passado pelo menos 3 dias. Imagine só o transtorno que seria sem água por 3 dias por aqui. Mas felizmente eles agiram de forma muito célere. Para entender toda essa história, tudo começou ontem no finalzinho da tarde, quando as chamas ganharam uma proporção gigantesca. Foi muito rápido, viu? A equipe a equipe do Corpo de Bombeiros daqui de Campina Grande foi quem atendeu essa ocorrência. E era por volta de 5 horas, mas eles chegaram lá e passaram pelo menos 3 horas, para se ter uma ideia, tentando debelar essas chamas. No total, passaram pelo menos 6 horas até que as chamas fossem contidas, o rescaldo fosse realizado, a perícia fosse iniciada, ou seja, um trabalho intensivo do Corpo de Bombeiros, justamente para fazer com que o prejuízo não fosse ainda maior. Quem deu detalhes para a gente primeiro sobre essa questão do incêndio e como tudo foi contido foi o Major Eliude, né, do Corpo de Bombeiros aqui de Campina Grande. A gente vai acompanhar agora. Tivemos aí cerca de mais de 3 horas, né, de combate a incêndio. É considerado aqui um incêndio florestal, né, tem uma vegetação um pouco alta ali próximo à questão dos encanamentos, né, que foram atingidos. E a guarnição chefiada pela Sargento Marcela conseguiu fazer o combate a incêndio e ainda preservar parte da tubulação. O açude de Boqueirão, ele é fundamental aqui para nossa região, né. Então a gente está junto com o IPC, né, que já esteve aqui no local também, discutindo essas questões das causas do incêndio, né? São cerca de 15 dias aí pra gente... A gente vai tentar fazer um pouco mais de urgência, né? Já que existe esse clamor da sociedade, essa preocupação, né? Mas nós temos aí esse prazo aí para verificar todos os vestígios, direção das chamas, né? E se houve alguma intenção ou não nessa questão desse incêndio. Possível que possa ter sido criminoso, mas aí só a perícia mesmo que vai poder constatar, né? A gente não pode eliminar, assim, de prontidão essa questão, né? Nós sabemos que no local aqui, é um local que o pessoal tem acesso, né? A população, certamente a Cagepa tem um certo isolamento aqui pelos próprios materiais dispostos aqui no local, mas a população pesca aqui na região, existe uma área aqui que responsavelmente algumas pessoas também jogam lixo. E aí a gente dá essa orientação à população para evitar esse tipo de trabalho, principalmente perto desses equipamentos. E aí vai ser verificado com cautela, né, essa questão se teve ou não intenção nessa questão dessas chamas. Esse laudo deve sair pelo menos no prazo de 15 dias, quanto consta a questão dos bombeiros. Só que a Cagepa, ela descarta toda e qualquer situação semelhante a curto-circuito. Muito pelo contrário, quando conversamos aqui com o Lucílio, que é o gerente regional, e ele disse que um ato negligente provocado fez com que, infelizmente, esse incêndio acontecesse. Ele realmente está fazendo a perícia também, as equipes estiveram lá, acompanhamos todo esse trabalho hoje pela manhã, mas ele acredita que uma pessoa que estava colocando fogo em um lixo bem ali ao lado, só para entender, o lixo e o fogo todo acabou fazendo com que essas chamas se alastrassem e fossem exatamente para esse sistema de captação. Isso porque tem uma vegetação ali que fica bem perto, ali na beirinha do açude, que o sistema de captação fica por cima dessa vegetação. Então, infelizmente, o fogo acabou atingindo de forma muito rápida e provocando esse prejuízo. Quanto a isso, eu conversei com o gerente regional da Cagepa, o Lucílio, e a gente acompanha agora. Nós recebemos ontem por volta das 18h15, 18h20, a comunicação do nosso centro de controle operacional que tinha fogo na tubulação da captação flutuante. Estranhamente, mesmo com fogo, o sistema estava operando, o que
no momento já descartou que o fogo tivesse sido ocasionado por um curto-circuito ou algo parecido no nosso sistema. Então nós enviamos nossa equipe de manutenção, quando também fizemos contato com o Corpo de Bombeiros, e eu mesmo me desloquei até lá para a gente verificar de perto o que tinha acontecido. Então lá chegando em conversas com pessoas do local, como também o major perito do Corpo de Bombeiro, uma avaliação preliminar, porque é bom frisar que os laudos oficiais vão ser do Corpo de Bombeiro, como também do Instituto de Polícia Científica, nos levou a entender que esse fogo começou naquela área por trás do restaurante que existe lá. Nós tivemos, inclusive, relatos de pessoas que disseram que o pessoal estava fazendo trabalho e utilizando fogo para queimar lixo ou alguma coisa semelhante. E em virtude do vento, que estava muito forte, trouxe essas chamas até a área de onde estava instalados os nossos tubos de PVC, que na realidade são tubos PID, que estavam fazendo a captação. Então houve o incêndio de uma maneira preventiva. Nós paramos todo o abastecimento, todo o bombeamento, e por volta de 18h30 nós passamos a operar com o sistema convencional. É importante para a população entender que lá em Boqueirão nós temos o que denominamos de redundância na captação. Nós temos uma captação flutuante, que foi a que foi atingida pelo incêndio, mas nós temos também uma captação convencional, que é a captação chamada por tomada de fundo. Então, nós fizemos a inversão dessa captação e por volta das 20h30, como eu falei, todo o sistema voltou a operar plenamente. Felizmente, né? Olha, equipes do Instituto de Polícia Científica também estiveram por lá e vão dar o parecer o quanto compete à Polícia Civil nessa situação também. Ou seja, vai ter o relatório do Corpo de Bombeiros, o relatório dos técnicos aqui da Cagepa e também o relatório passado pela Polícia Civil. Se foi negligência ou não, a gente vai acompanhar esse caso. Campina e região é abastecida pelo Epitácio Pessoa, principal manancial que fornece água, tanto para aqui quanto também algumas cidades que estão ali no entorno e que não fazem parte dessas 20 cidades que já são abastecidas. Mas sempre que falta água, é aberta, portanto, a vazão para abastecer outros municípios circunvizinhos também. Ou seja, um manancial super importante e, claro, a gente continua acompanhando para trazer esses relatórios, os resultados, né, Danilo? Agora eu volto com você. É isso, viu, Zenaide? Primeiro, resolver a situação, né? Consertar essas bombas, garantir o abastecimento de água para essas 20 cidades, 20 importantes cidades, incluindo Campina Grande, mas, claro, também entender o que aconteceu, né? Responsabilizar se houver algum responsável, saber se esse incêndio foi criminoso, se foi acidental, enfim. Alguma coisa causou essas chamas e a gente precisa entender.